Olá, eu sou Juliana Pereira e vai começar mais um Reunião de Pais. Roda a vinheta. Muito bem, nosso convidado hoje dispensa grandes apresentações. Ele é economista, jornalista, escritor e um dos analistas políticos mais lidos, mais assistidos no nosso país. Mas hoje a gente vai conhecer esse homem que é pai de família, o cristão que está por trás dos comentários políticos. Ele lançou recentemente o livro Não Tema Tempestade, uma história de fé, resiliência e esperança, aonde relata a sua jornada pessoal mais difícil. Seja muito, muito bem-vindo, Consa, que honra ter você no podcast da família. Obrigado, Juliana, é um prazer. Muito bem, eu queria começar com a guerra cultural, que você sempre começa as suas lives. Semana passada você falou que ia assistir o He-Man. Eu queria saber o que você achou do He-Man. Olha, eu fui ver He-Man porque é realmente um desenho que marcou a minha infância, né? Então, eu quis ver o que eles fizeram ali no filme. Eu nem quis ler nenhuma crítica antes para não ter spoilers, né? Uhum. Levei meu filho, né? Fui com a minha esposa e, sinceramente, achei um entretenimento banal, me remeteu algumas coisas à minha infância, que é o que eu queria, né? Uhum. Não achei que teve tanta lacração, tanta ideologia, tanta coisa woke no filme. E eu acho que foi realmente um filme de puro entretenimento, sem grandes mensagens. Claro, tem a questão ali de todos unidos, né? Conseguem mais, mas isso aí é uma mensagem razoável, vai. Então, resolveram mesclar com alguma coisa ali do Adam no planeta Terra hoje, né, e com alguns amigos esquisitos e tudo. Mas eu, sinceramente, tentei não levar por esse caminho da ideologia, porque foi um marco da minha infância. Acho que o filme foi, chutando aí 70% fiel aos desenhos que eu acompanhava, né? Passou. Passou, então. Então dá para recomendar aí o pessoal para assistir o He-Man. Não é o fim do mundo. Tem coisa muito pior por aí. Então tá bom, é. Eu, na onda das dicas culturais, eu recomendo o Toy Story 5, que eu assisti ontem com as minhas filhas, e é muito bonitinho. Tá aí uma historinha que acompanhou toda uma geração, né, lá desde 1995. Teve uma derrapada lá com o Buzz Lightyear, mas a Disney conseguiu se reerguer, né, nos últimos tempos, graças a Deus, né? Sim. Muito bem, Conce, eu tô aqui com o seu livro, que eu terminei de ler recentemente, e assim, eu fiquei muito tocada. Assisti um trechinho da sua entrevista com o Pousonov e o Scorsin lá para a Gazeta do Povo, e vocês fizeram uma brincadeira com relação ao título, que ele tem uma pegada meio de autoajuda, né? Não ter uma tempestade, enfim. Porque, na verdade, o título era para ser outro, né? Era mais apocalíptico o seu título, né? Sim. Era um diário, né, do meu enfrentamento à doença, ao tratamento, né, e eu ia colocar o diário do cancro. Mas o Pedro Almeida, né, o editor, ele realmente ele deu uma roupagem melhor. Acabou sendo um trabalho ali a quatro mãos, Uhum. se não seis, né, porque eu tenho um cunhado que é sócio de uma grande editora no Brasil, ele deu uma ajudada também, deu algumas dicas, então a gente acabou mudando aí, ficou com essa coisa mais leve, né? Essa pegada um pouquinho assim de autoajuda Sim. no título, não tema, tempestade, mas realmente a palavra que mais chama atenção para mim, que enfrentei esse troço, né? Tem três palavras aqui chaves, né? Fé, resiliência e esperança. Uhum. Mas realmente é um livro que eu acho que eu relato o meu esforço para resistir à pedreira que foi esse tratamento. Então, a resiliência é fundamental. Claro que a fé também é muito importante. Aliás, o livro, você viu, né? Ele tem várias resenhas de livros religiosos, né? Sim. No meio do diário ali, intercalando, né? Uhum. Porque foram as minhas reflexões mesmo. Obviamente, quando você flerta com uma doença dessas, com a possibilidade de morte, né? Você acaba refletindo com mais profundidade sobre tudo isso, o sentido da vida, para onde eu vou, Sim. qual a razão disso tudo, né? É. E eu tentei colocar isso no livro na forma de resenhas dos vários livros que eu li com essa pegada religiosa ao decorrer desse tratamento. Então, Sim.
Ele não é um livro de autoajuda, ele é um livro sobre a minha história, que mesclou essa fé católica com a resiliência necessária para enfrentar obstáculos na vida, e aí serve para tudo, né? Não só para doença, para todo tipo de dificuldade, né? E acho que é um livro que espero, né, que possa ser útil para muita gente, não só que está enfrentando esse tipo de doença, mas qualquer coisa na vida, né? Dificuldade no casamento, dificuldade financeira. Eu acho que essa mensagem é válida para todos. Sim, você fala de autoajuda, mas eu acho assim, foi uma ajuda para você, né? Tem um escritor que eu gosto bastante, que é o Dr. Saulo Barbosa, ele é um psicólogo, e ele fala que a escrita do diário, ela é uma ferramenta terapêutica muito poderosa, né? Da gente colocar, através das palavras, o que a gente está pensando naquele momento. Isso ajuda muito a gente entender tudo que a gente está passando, né? Sim, sem dúvida. Eu sou filho de psicóloga e fui casado muitos anos com uma psicóloga, né? Uhum, Então, é o que a gente chama na psicologia de associação livre. uhum, Quando a pessoa senta no divã e começa a falar sem ter uma pauta pronta, a psicanálise acima de tudo, né? Isso às vezes incomoda as pessoas que querem ali uma coisa mais objetiva, né? A cura, um tratamento com exercícios, com uma coisa assim mais concreta, né? uhum. A psicanálise não, a psicanálise lida com essa associação livre. E mal ou bem a escrita é um pouco isso, né? Eu começava os capítulos sem saber exatamente o que eu ia dizer ali, né? Não Uhum, tinha uma pauta, sim. né? Era realmente ali vinha um estímulo, né? Uma dor, uma reflexão, uma angústia, né? Uhum, E eu colocava no papel. sim. Então, sem sombra de dúvidas, para mim, Juliana, foi uma forma de lidar com tudo que eu estava passando ali, tentar concatenar tantos sentimentos difusos, né? Tentar organizar o meu raciocínio, né? E colocar no papel como uma espécie de tratamento, de cura para mim. Sim. Muitos trechos você está, inclusive, no hospital, né? Descrevendo dores, momentos de desconforto extremo, né? A gente meio que vai sentindo, vai passando por todas essas dificuldades junto com você, né? Teve algum momento aí, o ano de 2025 foi um ano desafiador, né? De tudo que você passou, Consta, tem algum momento que você sentiu assim, putz, agora tá pesado para mim, assim, esse é um momento muito difícil. Teve. A minha esposa, que foi realmente assim fantástica como parceira, como a minha cuidadora, né, oficial, inclusive minha caregiver, né, no tratamento, ela realmente ela foi fora de série e me ajudou de uma maneira impressionante, porque ela viu esses momentos, não foram mais de um, né, mas teve uma semana em particular que foi muito difícil, porque eu sempre tive a percepção assim, eu não tenho muito medo da morte, mas eu tenho medo do sofrimento constante, né, da dor crônica, uma coisa assim. E é exatamente isso, né? Tinham fases ali do tratamento, sintomas de todo tipo, né? Vômito constante, enfim, fadiga, mas o momento da dor crônica, eu tive, por exemplo, uma infecção urinária que eu não tinha posição. Eu ficava Uhum, 20 minutos sem dor, era um milagre no dia. Eu tomava opioide, né? Morfina. Então, é uma coisa assim, é muito desgastante, que afeta o cérebro, afeta o mindset. Você toma, inclusive, antidepressivo também, porque uhum, é uma coisa pesada, né? sim, Todo o meu respeito a pessoas que sofrem com dores crônicas ao longo de uma vida. sim. E esse recado que eu queria deixar do livro também, viu, Juliana? Porque nós somos mais fortes do que a gente pensa. Hum, E claro que teve ali a minha fé, claro que teve ali um certo otimismo, né? Teve ali uma pegada de até senso de humor. Eu sim, não deixei isso abalar a minha natureza, né? Mais leve perante a vida, né? Que gostei já é do dura. aquele gorrinho My Oncologist Does My Hair, é ótimo, né. Não, eu brinquei, comprei Aham, vários chapéus, um monte de coisa aqui. A minha ideia era fazer as minhas lives, porque eu continuei trabalhando, né? claro. Eu não queria parar com o trabalho, né? Uhum, Eu queria brincar com a situação. Então, assim, eu não deixei isso me abalar
a ponto de me entregar, a ponto de abraçar um fatalismo, um derrotismo. Mas nesses momentos de dores crônicas, né, principalmente nessa semana, que eu lembro muito bem da questão da infecção urinária, olha, era depressão. Né? A minha mulher olhava para mim, ela tomava até cuidado com a abordagem, com como ela ia falar para tentar, né, de alguma forma, me animar, mas ela sabia que se ela passasse do ponto, ela talvez fosse mexer em alguns botões que eu ia falar assim, olha, eu estou num momento aqui que eu não quero nenhum tipo de ajuda, né? Eu quero Sim. ser deixado em paz, porque eram 15 minutos de alívio e o resto do dia de dor, né? De momentos angustiantes, assim, que você fala Sim. assim, meu Deus do céu, né? Onde isso vai parar? Você não consegue imaginar mais 7 dias passando por aquilo. Você não consegue imaginar, quiçá, mais um dia. Sim. Mas você aguenta. Você aguenta. Né? Essa luz no fim do túnel, essa lembrança de que... E aí vem a importância, por isso também eu quis escrever o livro. Aí vem a importância de você entrar em contato com pessoas, com santos, com heróis que foram por um sacrifício muito, muito mais pesado, Sim. carregaram cruzes muito mais duras do que a minha, né? Que é aquela coisa que você coloca em perspectiva. Você tira a vitimização. Você fala assim, não, peraí, eu estou aqui me lamuriando, eu estou começando a deixar me levar aqui por um pensamento negativo, por uma, ai, que coisa, porque minha vida... Pelo amor de Deus, vamos lembrar do principal nome aqui, né? Jesus. Sim. Vamos lembrar ali da Via Crucis. Né? Então, você coloca em perspectiva, e isso ajuda, sim, a aliviar a dor, a colocar propósito para aquilo que você está enfrentando, né? E, sem sombra de dúvidas, ler sobre a história dos santos, sobre o maior de todos, né? O próprio Jesus Cristo, e tudo isso te ajuda a encarar a pedreira. Né? Então, meio que o meu coloca a livro é gente uma no nosso lugar, contribuição. né, Consta assim, eu tô aqui com uma imagem do Padre Pio, né, eu li a biografia dele. Nossa, ele passou por poucas e boas, né, desde assim ele foi difamado, a igreja deixou ele de lado, e as chagas que ele sentia, então assim, realmente coloca em perspectiva as nossas próprias dores, né. O Santo Pio é o santo preferido da minha esposa. Eu comprei 3, 4 livros, biografias diferentes sobre Uhum. ele, filmes, inclusive tem um mais recente, né, mas não achei dos melhores. Mas eu queria ver um filme antigo que não tinha disponível, eu tive que comprar não só o DVD do filme, como um aparelho de DVD, que hoje em dia é Pois é, incrível. Não tem mais isso, é uma coisa não obsoleta, mesmo nos temos. computadores. Eu comprei o aparelho de DVD e comprei o DVD só para ver o filme. Uhum. Então, sem dúvida nenhuma, o Padre Pio me acompanhou nessa trajetória e me ajudou muito. E a gente nem combinou. Eu trouxe o Padre Pio do meu coração aqui para essa gravação hoje. Foi sem combinar. Agora, Consta, você leu muito, você lê muito, né? Assim, é admirável. Tem, inclusive, um dos seus livros que você lista, faz lista de todos os livros que você leu, enfim, mantém, né, esse registro. Teve 2 dele que você menciona aqui num tema, no seu no novo livro, né? Que é o Arquipélago Gulag, que eu trouxe aqui, que eu li também. Ele é um livrão, né? Ele é grande, mas assim, dá uma angústia de ler esse livro. E o Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, né? E ambos, eles trazem um pouco essa dimensão mais transcendente mesmo, né? Da busca de sentido que ultrapassa esse mundo material. Eu queria que você me falasse, assim, como viver tudo isso na pele mudou esse seu jeito de enxergar o mundo diante de leituras como a de Viktor Frankl, do Alexander Solzhenitsyn, que eu nem sei pronunciar direito, e se tem mais algum outro livro das suas leituras espirituais que você gostaria de recomendar aqui para gente. Eu recomendo todos do Chesterton, todos do C.S. Lewis, são maravilhosos, né? Agora, é isso, né? Esse relato do Viktor Frankl, eu gosto de uma frase dele que eu cito no meu livro, que é: entre o estímulo e a resposta, o homem tem a liberdade de escolha. Porque nós não controlamos o entorno, nós não controlamos o que acontece com as nossas vidas. Né? Todo mundo se acha meio invencível, aí quando vem uma pancada dessas, né, um diagnóstico desse, a primeira reação natural, às vezes, é assim, mas por que eu, né? O que eu devo ter feito de errado? Não, você não necessariamente fez nada de errado, a vida é assim mesmo. Agora, como você vai reagir é que faz toda a diferença. E ele tem enfrentado Auschwitz,
um campo de concentração nazista e percebido que pessoas que não se deixavam levar pelo materialismo, pelo aqui e agora, pela mera sobrevivência da carne, né, que colocavam um patamar mais elevado como meta, que lembravam que eram um homem, até porque tem um outro livro do Primo Levi interessante, É Isto um Homem?, né, também em campo de concentração nazista, porque a tendência é a gente deixar a besta que habita em nós, que está sempre à espreita, tomar conta, a gente vira animal. Né? É uma coisa realmente animalesca. E você lembrar que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que existe um propósito maior, te dá uma outra perspectiva para enfrentar, inclusive, esses desafios, esses momentos de sacrifício. Né? Então, eu acho que o Viktor Frankl, que desenvolveu depois uma terapia, a logoterapia e tudo, ele realmente traz nesse livrinho uma mensagem profunda, impactante, né, de que nós temos essa liberdade de escolha, que nós somos homens, nós não somos bestas. E isso é muito importante num mundo em que o comunismo, para pegar o outro, né, do Solzhenitsyn, que o comunismo é uma revolta contra tudo aquilo que é bom, belo e verdadeiro, contra tudo que é sagrado. Né? O comunismo ele tenta nivelar por baixo os seres humanos. Ele quer realmente ele quer destruir tudo aquilo que nos traz um propósito mais elevado. Né? E essa pegada mais cristã do Solzhenitsyn, eu também não sei pronunciar direito, é um nome difícil, que nem o ditador romeno, Ceausescu, são nomes difíceis. São nomes muito complicados, eu acho que ele traz essa pegada, né, de que se você deixar o comunismo falar mais alto, né, e o comunismo ele pode ser o ponto de chegada, mas é o materialismo, é a visão hedonista, é a visão que a gente está vendo aí permeando toda a sociedade da era moderna. Né? Você mata justamente aquilo que nos faz homens, né, seres humanos, filhos de Deus. E isso é muito preocupante, né? Muito preocupante. Então, é o começo do fim da civilização. Então, eu acho que essa mensagem é muito relevante. Sim, fica aí essa indicação, né? O Em Busca de Sentido, ele é um livro mais acessível para as pessoas lerem, mas olha, quem tiver interesse em mergulhar no arquipélago Gulag, vale muito a pena, é muito interessante para depois você conversar com seus filhos, você dar essa perspectiva do que foi essa experiência dos campos de trabalho forçado na Sibéria, é uma coisa assim que a gente não acredita que o ser humano é capaz de chegar nesse ponto, né? Agora também teve muitos filmes, né, que você assistiu, e teve um que a gente vai colocar o trailer para quem está nos acompanhando, que é o Superação, o Milagre da Fé, que você vai assistir agora. Dá uma olhada. Acorda pra vida, o café fica pronto em 10 minutos. E não me faça voltar aqui. Essa é a nossa cidade. É uma comunidade muito solidária. Todo mundo conhece todo mundo. Oi, dona Joyce. Oi, tudo bem, meninas? Nós sempre nos apoiamos. Belo sermão, pastor. O que vocês vão fazer depois daqui? O John tem um jogo de basquete. Tô sabendo, já vi as enterradas dele. Esse moleque é irado. Avisa sua mãe amanhã quando e onde ela te pega. E não faça nenhuma bobagem. Amo vocês. Meninos, saiam do gelo! É treino pras Olimpíadas, moço! Cindy! John! Ele tá debaixo d'água há mais de 15 minutos. Vamos retirar o corpo, não resgatar. Bati em alguma coisa. Achamos! Usamos todos os recursos da medicina. Não há mais nada a fazer. Não! Por favor, Deus, envie o Espírito Santo para salvar meu filho. Um menino de 14 anos de St. Charles que passou 15 minutos debaixo d'água continua a lutar pela vida. Eu creio que o John não passa dessa noite. O Senhor não conhece meu filho. Ele é guerreiro. Eu só quero que faça o melhor pelo John e deixe Deus fazer o resto. Você é minha alegria e orgulho. Quero ver você arremessando e correndo pela quadra outra vez. A família Smith fez um pedido. Por favor, orem pelo John.
Na água aquele dia, eu já ia desistir quando eu ouvi uma voz que disse mais pra trás: eu estou louco? Ou Deus falou com você? Mas eu não acredito em Deus. Eu acredito, mas talvez isso não baste nesse caso. Eu sou seu pastor. Meu dever é ficar ao seu lado o tempo que for necessário. Já viu a página do Facebook? Viralizou. Tommy, Tomara que ele fique bom. não vamos passar por isso sozinhos. O que tiver pra mim, pro Brian, pro Joe, eu me entrego. Consta, esse filme dá também uma outra angústia, né? Porque é a história verídica de um menino que ficou quase 15 minutos, né? Num lago que estava congelado. Eu tracei um plano, né, com a minha mulher. A gente assinou o Angel Studios, inclusive. Eu assino vários desses aplicativos de streaming, né, para filmes. E a gente traçou um plano de ver assim, filmes com mensagem de inspiração, né, de superação. Ela já tinha visto alguns, muito católica, há muitos anos. Eu andei uma fase da minha vida rebelde, né, filho bom, a casa retorna. Eu não voltei por conta da doença, isso é uma coisa importante de deixar claro aqui, né? Eu já vinha nessa pegada muito antes, resgatando em mim o catolicismo e tudo, mas a gente colocou realmente vários filmes com essa pegada, né, de inspiração para ver. Esse foi um dos mais marcantes, né? História verídica, um menino que está brincando com dois amigos e cai ali no lago congelado, né? E morre. Ele morre, né? 14 minutos debaixo d'água. Sim. Como é que você acha que não morreu, né? Ele é salvo porque a equipe de resgate já tinha desistido. E o bombeiro ali, né, que está ali catando, procurando ele em vão já, desistindo, escuta uma voz, uma mensagem de Deus, né? E ele, mais um mergulho. E ele, nesse último mergulho, já sem muita expectativa, por conta dessa voz que ele ouviu, ele resgata o menino. E aí tem a história também da mãe rezando. Sim, a corrente de oração. Pedindo orações. É uma história muito bonita, né? Porque desafia a ciência. Sim. O médico assinou o atestado de óbito. Isso já diz muito. Sim. Então, desafia a ciência. E é incrível você pensar nisso. E tem uma outra parte que eu gosto muito também desse filme, que é o menino assistindo, né, numa igreja ali, discurso e tudo, e tem uma mãe que perdeu, se eu não me engano é a mãe que perdeu o filho, ou ela perdeu o marido, eu não lembro direito, eu vi há algum tempo, mas eu lembro da mensagem que é assim, né? Por que eu? Por que ele sobreviveu? Né? Outras pessoas boas, não. E ele fala assim, eu me perguntei isso o tempo todo, né? É difícil. Eu passei por isso na pele, Juliana, quando eu recebi, pouco tempo depois da minha cura, ou que o meu tratamento estava dando certo. A pega, né, que eles chamam. A pega, e mais do que isso, né? A coisa funcionando, né? Eu já fui para o transplante com a remissão total do meu câncer. Um menino de 21 anos, filho de um amigo meu, amigo próximo, passei minha juventude com eles, né? Ele teve eu tive um linfoma, ele teve ou leucemia ou linfoma, mas ele também fez um transplante. E aí depois ele teve uma recaída, ele pegou uma pneumonia grave, foi internado, o pulmão não estava dando jeito, e ele veio a óbito com 21 anos. Um menino bonito, ótimo rapaz, jogava tênis, adorava jogar tênis, uma família maravilhosa que teve sua cota de tragédia pesada, não vem ao caso aqui no livro, eu relato, mas enfim. E eu recebi essa bomba de notícia do falecimento dele. Minha esposa me encontrou chorando em posição fetal no quarto. E a primeira coisa que vem à mente é isso, né? Por que eu consegui tempo extra, digamos assim, e um menino que tinha toda a vida pela frente, não? Então, esse filme trata disso, né? Porque ele fala assim, eu não sei a resposta. Eu não sei. O que eu sei é que eu tenho que fazer o máximo possível disso. Né? Eu tenho que entender que me foi dada uma segunda chance de viver uma vida com mais propósito, com a necessidade de levar, talvez, essa mensagem adiante, né? De forma que aqueles que não tiveram a mesma sorte, né,
possam se sentir, de alguma forma, representados, né, pelos que tiveram esse tempo extra. Então, é um filme maravilhoso, maravilhoso, recomendo a todos. Muito bem. Bom, falando um pouquinho da conversão, né, eu assisti a sua entrevista com o Dom Adair, né, o bispo de Formosa, também acompanho, ouço as orações todos os dias de manhã com ele, um grande homem de Deus ali, né, que está evangelizando através das redes. Eu queria saber como é que se deu a sua conversão. Ela teve uma ajuda, um empurrão grande da Flávia, a sua sogra, Maria Tereza, que em breve estará aqui com a gente também no podcast. Como é que teve algum momento especial, específico, que te deu um clique ou não? Você ainda acha que está nesse processo? Como é que está a sua vida aí como cristão católico? Consta? Eu acho que nós estamos sempre nesse processo, né, de aprendizagem, de tentativa de purificação da alma, de aproximação com Deus. Eu andei muito desgarrado, numa fase que eu era um ateu mesmo, me dizia um ateu, né? Eu frequentei missa quando era pequeno, meus pais não são muito religiosos, minha mãe mais um pouco, mas me criaram dentro de uma inércia, né, cristã. Minha mãe tinha um primo-irmão que era muito amigo do querido Dom Adair também, virou um amigo, que era o meu tio, né, chamava de tio, que foi criado como irmão dela, que é o padre Zezinho, um padre que foi muito conhecido no Rio de Janeiro, era o padre da família Marinho, da Globo, tinha uma igreja muito conhecida ali em Ipanema, Ressurreição, né, padre José Roberto da Avelar, e foi uma das perdas que eu mais senti quando eu estava ao vivo, na Jovem Pan, quando eu recebi a notícia da morte dele, foi muito duro, né, e ele tinha muita paciência comigo, mesmo na minha fase de ateísmo, né? Então, ele plantou as sementes, eu acredito muito nisso. Se as sementes foram plantadas, em determinado momento da sua vida, você vai talvez amadurecer, você vai refletir. Mas, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, Juliana, eu não tive o momento da epifania. Tá. Eu invejo até um pouco as pessoas que tiveram esse momento. O meu foi a adolescência da minha filha, que eu fui pai muito cedo, com 25 anos, que me fez perceber que os valores, o entorno, eram fundamentais para um ser humano, e eu era aquele meio libertário, viva e deixa viver, e não enche o saco dos outros. Não, peraí, a liberdade não sobrevive num vácuo de valores, e esses valores eles dependem do legado cristão na nossa civilização, né? E por isso a nossa civilização é tão diferenciada. Então eu me dei conta disso observando a minha filha na adolescência. Comecei a ler mais esses autores, Chesterton, Roger Scruton, C.S. Lewis e outros, e a própria Bíblia. Sim. Né? E aí veio, sim, depois o namoro e o casamento com a Flávia, minha querida sogra Queca, né? E voltei a frequentar a igreja, aí sim, né? Mérito delas também, mas eu já vinha nessa trajetória. Tem uma palestra que eu fiz numa igreja protestante em Brasília, né, no auge de uma crise do meu casamento. Minha esposa, ex-mulher, né, era doente, né, é uma pessoa bastante doente, né, bipolar e tudo. Nesse momento, por exemplo, está numa crise de mania muito aguda, né, muito triste isso para o meu filho, para minha filha, mas no auge ali da crise, eu fiz essa palestra e ali eu já falei, né? Eu falei, olha, eu sei onde vai dar esse meu caminho, mas Deus é muito paciente comigo, Ele espera, né? Ele espera porque eu sou um cabeça dura, eu sou muito cabeça dura, né? Então, eu já sei onde isso vai levar, mas tudo bem, Deus é paciente. Então, assim, já estava ali em mim, né, a percepção de que eu estava voltando, né? É um caminho, foi uma trajetória com vários passos. O passo intelectual, que foi também o que levou o C.S. Lewis nesse caminho, né? Santo Agostinho. Porque são pessoas, assim, não quero me comparar a eles, mas são pessoas que foram pelo caminho do intelecto. Sim. Porque, enfim, porque é a nossa trajetória. Sim. Né? Deus fala com cada um à sua maneira. Mas o importante é que eu cheguei lá, na minha opinião. Estou sempre
em busca de aperfeiçoamento, né? Acho que ainda preciso de muita coisa. Para começo de conversa, quero casar no religioso com a minha mulher. Ela é viúva de um casamento feliz, que deu 3 filhos a ela, 3 filhos maravilhosos, que são meus enteados hoje, mas ela casou depois, num momento de fraqueza, como viúva, imagina uma perda num acidente aéreo, do marido, tudo. Ela casou com uma outra pessoa, e esse casamento é que está sendo questionado para ser anulado por ambas as partes, né, na igreja. Mas a gente está aguardando a igreja anular esse casamento para a gente poder anular. Eu não casei no religioso, né, com a minha primeira mulher. Então, estamos aguardando isso. Eu não vejo a hora de poder voltar a comungar. Falta isso. Sim, para buscar os sacramentos, né, Consta? Porque acho que é o que a gente, como cristão católico, a Eucaristia é algo que é tão especial, né? E todos... Você sabe que o meu filho de 8 anos acabou a primeira comunhão agora. A gente vai à missa todo domingo, ele é o único de nós 3 que pode comungar. Mas e a sua filha mais velha? Não fez o catequese? Não, minha filha mais velha, que tem 24 anos, foi criada por um pai ateu. No auge ali do momento. Os valores estão todos lá, porque eu brincava à época que eu era o ateu mais cristão que existia. Os valores estão todos lá. Ela foi criada com os valores que eu tenho, né? Mas ela foi criada sem essa, digamos, rotina cristã, né? Ela mesmo está em busca. Ela faz pergunta, ela está querendo ler, ela acompanha algumas entrevistas, ela está em busca. Né? Mas ela não foi criada, e ela não mora com a gente, ela mora a 50 minutos da minha casa e tudo, ela está no caminho próprio dela, né? Mas a missa, quem frequenta mesmo sou eu, a Flávia e o Antônio. Mas o exemplo arrasta, Consta aí, quando a nossa vida é testemunho, de uma certa forma, da palavra, com muita paciência, né? Como você mesmo disse, Deus é muito paciente com a gente, né? Ele espera na hora certa, né? Agora, antes da gente encerrar, para você deixar um recado para as famílias, o Fulton Sheen também é um grande, vai virar santo, né? Um beato vai virar santo. Ele diz, assim, não há planícies na vida espiritual, estamos subindo ou descendo, né? Esse aí eu tirei do livro Paz na Alma dele. E aí, você acha que você está subindo na sua vida espiritual? Você acha que Deus está contente com o Consta de 2026, depois de ter passado por tantas águas aí turbulentas? Não, infelizmente não. Não? Não, infelizmente não. Bom, vamos lá. Fulton Sheen foi uma grande descoberta que veio como dica do Dom Adair, né? Eu comprei 5 livros dele, li os 5. Dom Adair é fã de Fulton Sheen, né? Eu realmente adorei, né, o estilo de escrita dele, a mensagem, tudo isso. Mas por que minha resposta, refletindo de sopetão, assim, sem tempo para pensar, é não, né? Porque eu gostaria de me ver com uma postura diferente depois do que eu passei. Uma postura de maior tolerância, com uma postura de maior caridade. Todo começo de live, Juliana, eu olho aqui para o meu crucifixo do meu lado e peço 3 coisas basicamente a Deus: sabedoria, serenidade e caridade. Eu acho que está faltando caridade. Eu sou um soldado, eu sou um guerreiro. A questão política me arrasta, às vezes, ainda mais no X, nas redes sociais, para o pântano, né? Aquela coisa de bater boca, e muito xingamento, muita coisa que fez mal até a Flávia. Ela falou, pelo amor de Deus, para um pouco isso, está te fazendo mal, você acabou de enfrentar um câncer. E eu, às vezes, me deixo levar por esse ambiente tóxico. Né? Eu gostaria de resistir mais. Mas você acha que é possível, Consta? Com a sua função, com o seu trabalho, a gente viver as 3 virtudes teologais, né? Porque faltou só caridade aqui no subtítulo, né? Tem fé, tem esperança, faltou só a palavra caridade. Mas eu realmente quero. O que acontece é que eu vejo algumas pessoas com determinadas posturas que eu admiro, que eu sei que são comportamentos superiores e que eu, por algum motivo, não consigo. Eu vou dar 2 exemplos. Um você mencionou e vai entrevistar. A minha querida sogra Queca. Maria Tereza não só é uma grande teóloga e tudo, como ela transmite essa serenidade, essa tolerância, né, essa calma. Sim. Que eu, às vezes, falo assim, puxa, eu gostaria de chegar lá. Né? Acho que é uma elevação espiritual maior, não sei.
E outro é o Guilherme Pereira, o dono e presidente da Gazeta do Povo, que são meus parceiros há muito tempo. Eu já tive algumas conversas com o Guilherme, né, do tipo assim, pô, Guilherme, eu queria tanto parar de comprar certas brigas, de entrar em certas intrigas da forma que eu entro. Eu olho para ele andou gravando uns vídeos sobre política Sim, agora, sobre e firmes, né? Olha, ele tem um conteúdo firme, mas a forma, ele é, né, alguém que consegue transmitir essa postura, né, que eu admiro e não tenho. Sim. Opus Dei, né? Então, assim, eu olho para o Guilherme, eu olho para a Queca, eu vejo assim, olha, eu sei que o próprio Dom Adair, né? Tudo bem, o Dom Adair é um pouco mais combativo. Não, ele é combativo, mas você vê o Dom Adair ali, mesmo quando ele está falando da esquerda, dos marxistas, da teologia da libertação, você vê nele, você percebe nele a caridade. Verdade. Ele não está fazendo para alfinetar, para machucar, ele está falando porque é importante falar para resgatar almas, né? E eu sinto que eu ainda estou ali sendo movido, às vezes, por ego. É uma coisa do tipo assim, eu não posso perder um debate, eu não posso deixar passar barato o cara que está mentindo sobre mim, que está me difamando. Entendi. Por que não? Por que eu preciso me defender tanto nesse ambiente, né, de ataques? Eu não deveria precisar disso. E eu, às vezes, sou arrastado. Então, eu não sei se Deus está tão satisfeito, não, com o Rodrigo pós-tratamento do câncer. Eu acho que ele espera de mim mais. Quem sabe? A gente tem que continuar rezando por isso. Eu tenho certeza que a Queca e a dona Flávia também estão fazendo a parte delas aí, né? Com certeza. Consta, a gente está no podcast da família, né? Eu não poderia deixar de pedir para você finalizar meio que com uma mensagem, né? Você menciona, eu achei tão bonito, você fala muitas vezes no seu livro de pequenas coisas, né? Do banho morno, da taça de vinho, do banho de piscina, do estar em casa, né, comendo comidinha caseira. Isso tudo acontece no ambiente que é a família, né? A família, a célula, né, a menor célula da nossa sociedade. Eu queria que você deixasse aqui um recado sobre a importância da família. E as famílias que estão angustiadas, passando pelas suas tempestades, seja ela qual for, né? Financeira ou de desesperança, aqui a gente está no Brasil, né? Não podemos esquecer. O que você poderia deixar de lição de casa para as famílias que nos acompanham aí dentro desse contexto? É exatamente isso, Juliana. A família é tudo, né? Meus pais anteciparam a vinda para cá para ajudar a cuidar de mim, ficaram 1 mês com meu filho. Meu irmão ficou 3 meses quase com meu filho, quando eu estava com muita fraqueza e imunodeprimido, né, com risco de qualquer resfriado me matar, né? Minha irmã veio me ajudar. Quer dizer, o núcleo familiar, né, eu, Flávia, meus filhos, meus enteados, a minha sogra, mas mesmo abrangendo um pouco mais, né, minha família como um todo, eles foram fundamentais nesse momento. É aí que você vê, né, a importância. E as pequenas coisas são esses momentos que você está em família. Eu relato no livro, se eu não me engano, né, um dia que eu acordei, depois de ter visto um desses filmes maravilhosos, inspiradores, com a Flávia, botei Beethoven como música. A Ode à Felicidade, não foi? A Ode à Felicidade, a Nona Sinfonia. E ficamos ali ouvindo, assistir um pôr do sol. Né? Quer dizer, são as coisas que marcam, são as coisas que ficam. Não é o carro novo, não é o relógio novo, a bolsa nova. O que fica são esses momentos em família. E, claro, né, o meu filho, né, ele tem 8 anos, ele tem uma mãe biológica que não o vê há mais de 4 anos. Né, que liga para ele, às vezes, e fala um monte de bobagem, porque está maníaca. Enfim, é uma coisa muito difícil para ele lidar. Graças a Deus, ele tem a Flávia, que é a mãe dele hoje, de fato. É a mãe dele. E uma mãe maravilhosa, mas é óbvio que a gente não sabe tudo que ele está passando, né? E aí, o meu medo de não estar mais aqui e a mãe biológica ter direitos, né? E ele ser criado por essa pessoa, né? O que seria da vida do meu filho? Essa angústia que traz. Então, ele era o propósito também de eu acordar todo dia e falar, deixa eu lutar. O que tiver ao meu alcance para fazer e vencer essa luta, eu vou fazer. Eu tenho um filho de 8 anos que depende de mim, né? Então, a família é tudo.
A família é realmente o núcleo que nos sustenta, né? É ali que começa a formação do indivíduo que vai viver perante a sociedade, né? É dali que vem os valores. Ninguém pode substituir isso. Uhum. Eu vejo com muita preocupação, Juliana, alguns pais que às vezes acham que isso é algo a ser delegado para a escola. Pois é. Não, a formação, né, escola tem que transmitir conhecimento objetivo, aprender a ler e escrever, ciências, matemática. Agora, a formação moral é nossa, dos pais. Então, família é tudo. Né? Eu realmente tenho muita sorte de ter uma família maravilhosa. Toda família vai ter seus problemas. Toda família tem algumas dificuldades, eventualmente uma ovelha negra, mas a família é muito importante. O núcleo familiar é o que nos sustenta. E na hora da dificuldade, na hora que o chão se abre, né, sob nossos pés, é a família que segura e, claro, a fé em Deus. Né? Com certeza. É. Nossa, Consta, para finalizar, eu não podia também deixar de lembrar que já faz 10 anos, completando 10 anos Esquerda Caviar, né? Esse aqui tá autografado por você. A produção depois vai colocar a fotinho lá na livraria Martim Fontes, na época que você estava ainda na Jovem Pan. E sabe o que me chamou a atenção? Hoje de manhã eu abri o livro, você dedicou o Não Tema a Tempestade à Flávia, né? E o Esquerda Caviar à sua mãe. De novo, é a família, né? E você abre esse livro com uma frase de Nelson Rodrigues. Não sei se você lembra disso. É fácil amar a humanidade, difícil amar o próximo. Pois é, essa frase é maravilhosa, né? Porque a Esquerda Caviar, ela adora as narrativas, a aparência, né? É a visão estética de mundo, né? Eu amo a humanidade, eu quero salvar o planeta, e esquece, às vezes, de olhar, né, para tratar mal a empregada em casa. Pois é. Então, assim, Jesus Cristo não virou e falou: ame a humanidade com H maiúsculo como a si mesmo. Ame o próximo, né? O ser humano que você conhece, que tem falhas, que você vê os defeitos e que você, às vezes, é movido por picuinhas, por inveja, por um monte de coisa ali que você tem que superar. Então, eu acho essa frase do Nelson Rodrigues genial, né? Porque ela captura essa essência de quem realmente é cristão e está preocupado com o próximo e de quem abraça uma visão estética de mundo, um esquerdismo que prega o amor a abstratos, a construtos abstratos, né? E que dispensa o indivíduo da responsabilidade de arregaçar as mangas e fazer realmente algo, agir em prol do próximo, que está ali do seu lado. Né? Então, eu acho isso fantástico. Isso define muita coisa importante. E fica aí como um desafio para todos nós, né? Inclusive todos nós que somos cristãos, né? Ou evangélicos, ou católicos, e que a gente se esforça tanto, tá sempre em contato com a palavra de Deus. E como é difícil, né, Consta? Como é difícil a gente chamar... E Jesus, ele não fala só o amar ao próximo, mas quando ele diz, ame o seu próximo como eu vos amei, nossa, aí ele dificultou geral pra gente, né? Sem dúvida, porque a gente ama o pecador e odeia o pecado, né? Então, a minha sogra, por exemplo, já falou várias vezes, eu rezo pelo Alexandre de Moraes. Sim. Que ele possa, de alguma forma, encontrar, né, Deus, o amor, a paz, né, mesmo ele sendo o algoz do próprio genro, né? Então, é difícil, mas eu falo isso no livro, né? Sem amargura, sem ressentimento, exatamente. Eu não quero o mal para o Alexandre de Moraes, eu não quero o mal da minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, pelo contrário. Tomara que eles encontrem também esse conforto em Deus, né? E que se tornem pessoas melhores, que consigam vencer o ódio que habita, de certa forma, né, no coração deles, né? Então, é isso, né? Nós não podemos alimentar o ódio, alimentar o ressentimento, a amargura, porque isso é veneno para a nossa própria alma. Com certeza, né? Seguimos rezando pelos nossos inimigos, né? Como acho que foi o evangelho de ontem, inclusive. Tá atualíssima essa Bíblia, né? Atualíssimo o evangelho. Consta, muito obrigada pelo seu relato aqui.
Eu espero que tenha sido aí um respirinho aí na sua janela de tantos compromissos falando de política, com esses temas pesados. A gente abrir aqui uma brechinha para a gente falar da sua jornada aí lutando contra o câncer, da família, da importância da família e, sobretudo, da importância da nossa fé e de acreditar em Deus. Que Deus siga te abençoando a sua família, que quando você encontrar a sua doadora, você possa dar um abraço apertado nela, se isso acontecer. E, enfim, muito, muito obrigada aí por essa conversa hoje aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu, por mim, ficava 90% do tempo falando dessas coisas mais elevadas, tanto que eu abro a minha live de sexta-feira sempre falando de guerra cultural e guerra espiritual. Sim. A política com um P minúsculo é o que atrai mais engajamento, mas não é realmente o que eu mais gosto, né? Então, é muito bom poder sair um pouquinho dessa discussão de eleição, de partidos e tudo, e falar das coisas que realmente importam, Juliana. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Obrigada, Consta. Fica com Deus. E para você que nos acompanhou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, comentar, curtir, deixar o seu like, encaminhar essa conversa para quem precisa. A gente vai encerrar esse episódio de uma forma especial com uma música que o Consta compôs chamada Hall of Mirrors, num trechinho que ele participa do programa 4x4 com a Ana Paula Henkel e o Lacombe. Confere. Guess they lie to me. I thought it never happened. Now I must face the enemy. Money, success, and fame, it all goes out in a flare. And it's only when you fall you see that life is all but fair. If I could have more time, would God grant this wish of mine? They come and go. Is it my ego in control, or true love only a few should know? Tell me what good is it now? The face they so much care. If the one who needs me most will not find me there. If I could have more time and make it all worth the time. Forgive me, just give me strength to carry on, carry on. Just love me, give me strength to carry on. I'm gonna carry on. Just hold me, give me courage to embrace the pain. And then only
tem amigos que dizem muito sobre o seu futuro. Cultura Inglesa. O inglês que você leva para a vida e para conquistar certificados internacionais.